A paz do Senhor Jesus. Nós vimos como o Evangelho começou a atingir os gentios. Lembre-se de que foi fundada a primeira igreja gentílica, isso é, daqueles que não eram judeus. Esta igreja ficava em Antioquia da Síria. E quando lemos o último versículo do capítulo 12, nós vemos lá que, tendo terminado a missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Eles estão aqui, Barnabé, Paulo e Marcos, juntos, no final do capítulo 12. Chegando no capítulo 13, lemos que na igreja de Antioquia, esta igreja gentílica, havia profetas e mestres. E aí vem a relação, a lista deles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Merece aqui destaque, observar como nós temos gente diferente na igreja. Por exemplo, Simeão, chamado Níger. Níger, na verdade, é a palavra latina para negro. É muito provável que Simeão fosse africano. Lúcio Cirene, Cirene é o nome que é dado à Líbia. Então vemos uma diversidade, uma verdadeira igreja internacional aqui no ambiente de Antioquia. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Começa aqui através da ação poderosa do Espírito Santo, enquanto esta igreja está consagrada, aqui buscando a vontade de Deus. Inicia-se a famosa primeira viagem missionária de Paulo. Paulo aqui vai com Barnabé e Marcos, inicialmente, para uma viagem que no final vai durar 2 anos. Nós temos aqui uma viagem que acontece entre os anos 46 e 48. Então, vamos ver como é que acontece no momento que a igreja está atravessando as fronteiras. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que é o porto que fica ali perto de Antioquia, e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. É interessante como Paulo começa a fazer a sua obra de maneira muito bem planejada. Eles sabem que os judeus estão aguardando o Messias e sabem que eles são os primeiros aí destinados a ouvir essa mensagem. Então, Paulo vai para a sinagoga e eles acabam prosseguindo e viajando, chegam até a cidade de Pafos e lá encontram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, era falso profeta. Este Bar Jesus era um assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul Sérgio Paulo é o governador romano aí na ilha de Chipre, esta ilha que fica ali no mar Mediterrâneo. É interessante, né? Que a gente pensa, não, as pessoas que têm posição, cultura, que elas não têm interesse nenhum em coisas assim ligadas ao evangelho. Mas pelo contrário, o procônsul aqui, que é o governador romano, ele era um homem culto e mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Veja só, este homem de posição extraordinária querendo ouvir a palavra. Mas o Bar Jesus, que ele é também chamado de Elimas, ele tentava impedir que isso acontecesse. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, pelo poder de Deus, olhou para ele e disse o seguinte: Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E assim ele disse: A mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente
vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E assim, o procônsul, impressionado com aquilo, creu e recebeu aí a mensagem de Paulo. Primeiro convertido, uma pessoa de expressão e de posição, quando a igreja começa a atravessar as fronteiras, nesta grande expansão do Evangelho de Cristo. Assim, Paulo, juntamente com Barnabé, como nós podemos ver, Marcos, estão nesta viagem. Agora vamos partir para um segundo momento. E o texto diz: Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, da Panfilha. Eles pegam um navio e vão para a chamada região da Ásia Menor, que é a atual Turquia de hoje. Mas, de maneira surpreendente, João Marcos não quis acompanhá-los. Ficou para trás. E assim, eles vão ali de Perge para Antioquia da Pisídia. E no sábado, novamente, o que eles fazem? Vão para a sinagoga. E lá participam daquele momento de culto. Depois da leitura da lei e dos profetas, perguntaram se eles tinham alguma palavra para dar. Nesse momento, Paulo, na sua missão aí dirigida pelo Espírito Santo, ele se põe de pé e começa a trazer então a mensagem. Mensagem de Paulo totalmente voltada para o contexto judaico. E ele começa a relembrar da história de Israel e como Deus escolheu os antepassados e como libertou do Egito e como ele fez coisas maravilhosas, como ele escolheu Davi como rei. E assim, ele vai prosseguindo na sua recordação histórica até que ele prossegue adiante e diz o seguinte: Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus. Ali no verso 26. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes, que não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do baleiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. Qual é a grande notícia? Que Deus tinha prometido aos nossos pais, e ele cumpriu, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, e Paulo vai citar versículos do Velho Testamento, comprovando estas profecias. Então, nos coloca numa situação que precisamos ouvir, que este Jesus que ressuscitou sem sofrer decomposição no túmulo, vocês devem saber que, mediante Jesus Cristo, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Verso 38. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Citando Abacuque 1:5. Então, Paulo diz abertamente dentro do contexto da sinagoga, falando: Olha, este Jesus é aquele que estava prometido. Veja como Deus quer que esta mensagem do Evangelho seja enviada a toda parte. Aqui, a igreja começa a atravessar as fronteiras. As pessoas sem Deus estão interessadas. A igreja precisa trabalhar com estratégia certa. Paulo sabe muito bem o que está fazendo. E agora, a mensagem ela é levada para aqueles que abrem o seu coração e se convertem. Quando Paulo explicou tudo direitinho, a partir do Velho Testamento, eles estavam saindo da sinagoga e o povo os convidou a falar mais a respeito disso no sábado seguinte. E no sábado seguinte, veja só que coisa interessante aqui em Antioquia da Pisídia, agora, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus aqui, que são judeus descrentes, viram a multidão, ficaram cheios de inveja e começaram aí a blasfemar
contradizendo a Paulo. Então, Paulo e Barnabé vão dizer claramente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor falou sobre os que os gentios haveriam de ouvir a sua palavra. No futuro, lá em Isaías 49. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Veja que coisa impressionante. Esta missão que atravessa as fronteiras, que agora saiu lá da Síria, chegou à ilha de Chipre e chega na Ásia Menor, na Antioquia da Pisídia. Esta mensagem começa a crescer, de fato, atravessando as fronteiras. E o Evangelho é absolutamente vencedor. O final de Atos capítulo 13 vai terminar com a palavra muito especial. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, diz o verso 49. E apesar dos judeus incitarem as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e apesar das perseguições, eles saíram vitoriosos. Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles. E o versículo 52, como é comum em Atos, termina com mais uma nota vitoriosa, como quem diz: estamos vencendo. Os discípulos continuavam vitoriosos, enquanto a igreja ia atravessando as fronteiras. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.